embarcou no Brasil depois da abolição da escravatura? Como os imigrantes ajudaram a construir nossa cultura alimentar? A nossa viagem continua. E agora, após sabermos que os ex-escravizados foram abandonados sem nenhum projeto social que os permitisse viver com dignidade, a luta continuava. E o Brasil? O Brasil, precisando de mão de obra e com a intenção de clarear a população, investe em mais uma cartada e anuncia: venham todos, vocês são muito bem-vindos. Nesse módulo, o alimento e a diversidade, vamos politizar menos as questões em torno a esse outro momento histórico e vamos tentar dialogar mais sobre as comidas, as tradições regionais e retomar a importância do direito humano à alimentação adequada e saudável. E como você, cozinheiro escolar, é fundamental para nutrir a educação alimentar dentro das nossas comunidades. Bem-vindas a mais uma etapa de nossa jornada. Eu sou Daniela Bruchado, caminhando por aqui ao lado de Ariela Doctors. A gente vai começar esse módulo trazendo para vocês um pensador muito importante do nosso século e do nosso país. O nome dele é Antônio Bispo dos Santos. Ele foi um escritor e uma grande liderança quilombola na comunidade Saco do Curtume, lá no município de São João do Piauí. Ele é autor de vários livros e é um grande pensador. Ele escreveu um artigo chamado A Terra não pertence às pessoas, elas é que pertencem à terra. E nesse artigo, ele reflete sobre o domínio dos colonizadores pela palavra escrita. Ele conta que na década de 1940, houve uma grande campanha para regularizar as terras pela escrita, por meio de contratos assinados entre as pessoas que aqui moravam e as pessoas que aqui chegaram. Isso ocorreu no Piauí e também no resto de todo o Brasil. A lei dizia que as pessoas que ocupavam a terra seriam chamadas de poceiros. Segundo Antônio Bispo, essa lei coisificou essas pessoas, transformou elas em coisas. Então ele dizia assim: não éramos poceiros, éramos pessoas. O que isso significou para nós? O nosso povo, por não saber ler, não sabia como funcionavam as escrituras, perdendo assim muitas possibilidades de viver nas suas terras. Então, o nosso povo resolveu que alguém de nós deveria saber ler e escrever para enfrentar essa situação. Eu fui formado para isso e faço isso até hoje. Por isso digo que não sou um pensador, mas um tradutor do pensamento do meu povo. E para o meu povo, também sou um tradutor do pensamento do colonialista. O que faz o colonialista pensar como pensa e como devemos pensar para não nos comportarmos como eles? Antônio Bispo traz para nós, em síntese, sobre as diferenças entre as cosmovisões, enfim, os pensamentos que as pessoas brancas ocidentais têm e os povos originários ou afrodiaspóricos. O que ele quis dizer para a gente é que essas populações tinham uma cosmovisão muito diferente do ocidental, que tinha uma separação, uma ruptura com a natureza. As pessoas que aqui viviam com a terra, na terra, elas se sentiam natureza, era um saber orgânico, relacionado à questão da circularidade, diferente do pensamento ocidental, muito mais linear. A chamada foi feita e os imigrantes começaram a aportar no Brasil. E para onde eles foram? Então a gente tem lá a região norte, foi ocupada por portugueses, japoneses, sírio-libaneses, africanos, vindos do Marrocos. Na região nordeste a gente tinha também portugueses, agora os africanos do centro e do centro-oeste do continente, holandeses e franceses. Na região centro-oeste do país, mais portugueses e os espanhóis. No sudeste, portugueses, os africanos do centro e do centro-oeste, alemães, suíços, sírio-libaneses, japoneses e os italianos. E, por fim, na região sul, os japoneses, alemães, italianos, os ucranianos, os russos e os poloneses. Essa mão de obra imigrante chegou e trouxe com ela conhecimentos de diferentes técnicas e práticas culinárias. E aqui a gente quer trazer para vocês o conceito de comida totem. Sabe aquela comidinha que quando você pensa,
o sorriso alarga, o coração acelera e em seguida vem aquele suspiro. Uma comida totem é aquela que desperta sensações e memórias, que cria laços e nos leva a uma identificação com o universo familiar e comunitário. A gente traz aqui para vocês algumas técnicas e sabores de parte desses povos que aqui atracaram. Por exemplo, os portugueses nos ensinaram, enquanto técnicas culinárias, o refogado, o ensopado, o comer de garfo e faca, que é um hábito trazido da Europa. E vocês vão se lembrar que alguns dos pratos que a gente come no nosso dia a dia têm origem dessas populações. Por exemplo, o caldo verde, a feijoada de feijão branco, o bolinho de bacalhau. E na doceria, o pastel de Santa Clara e o pastel de Belém. Já os africanos também nos ensinaram com o ensopado, o cozido, a fritura. E aí a gente tem o acarajé, a moqueca, a canjica e como doce o pé de moleque, a paçoca. Já os italianos nos apresentam os embutidos, as massas, os molhos com as ervas aromáticas. E aí a gente tem a famosa pizza, o ravioli, a lasanha, o risoto. Como doce tem o tiramisu, o panetone, o cannoli e outras gostosuras. Os espanhóis nos trazem as fritatas, os refogados e os ensopados. E como pratos a gente conhece as paellas, o gazpacho, que é uma sopa de tomate com pimentão, e as tortilhas de batata. Os alemães nos apresentam os fermentados, os empanados, os embutidos. Os pratos a gente tem o chucrute, as saladas de batatas, e nos doces o strudel de maçã e as cucas com vários recheios e várias frutas. Já os japoneses nos oferecem as conservas e os fermentados, o peixe cru, o sushi, os vegetais, as folhas e muitos chás. Os franceses trazem as suas técnicas refinadas para que a gente possa aprender a fazer caldos e bases para molhos. Os pratos a gente tem queijo, as quiches, os folhados, os crepes e por aí vai. E nos doces a gente tem a mil folhas e a eclair, que é aquela bomba que normalmente tem ou recheio de creme ou de doce de leite. Agora, olhando para o nosso território, os climas, regiões, a gente vai falar um pouco sobre as comidas desses lugares e esses microclimas. Então, para começar, o Brasil também foi dividido em biomas. E o que são os biomas? Podemos dizer que o bioma é uma área de grande dimensão, representada por um tipo uniforme de ambiente, de solo, de clima, de plantas e de animais. O território brasileiro conta com 6 biomas continentais: o bioma Amazônia, o Cerrado, a Caatinga, Pantanal, Pampa. Aqui nesse mapa a gente traz um pouco de comida curiosa nos biomas e qual é aquela comida afetiva que cada um dos biomas pode oferecer. Falando desses biomas, a gente sabe que na Caatinga, por exemplo, se come muito buchada de bode, frutas como mangá, bambu, pitomba, mas tem uma comida muito curiosa. Já imaginou comer doce de cactus? É isso mesmo, feito a partir da espécie coroa de frade. Eles comem esse doce lá. E no Cerrado? No Cerrado a gente tem mujica de pintado, uma deliciosa galinhada, tem o furundum, que é um doce de mamão verde. E a gente tem uma comida bastante curiosa lá, que é o pequi, que é uma fruta que você tem que tomar muito cuidado para comer, porque senão você acaba com o espinho no céu da sua boca. Na Mata Atlântica, a gente tem comidas deliciosas, o filé Osvaldo Aranha, as muquecas, capixabas e baianas, o palmito pucunha. Agora, curiosamente, a gente tem também uma planta alimentícia não convencional, lembram, ou não colonizada? A taioba. Vocês sabiam que a taioba também é conhecida como orelha de elefante e ela pode atingir uma altura de um ser humano? E no Pampa? No Pampa a gente tem o churrasco, né? Que na verdade também é uma herança indígena, porque vem do moquém, né? Que é um tipo de técnica indígena. E além do churrasco, a gente tem o chimarrão, que é uma bebida totem lá do sul, e que também é uma herança indígena. No Pantanal, a gente tem comidas como arroz carreteiro, vários peixes de água doce, a traíra, a piraputanga, e a gente tem uma comida muito curiosa,
que é pastel de carne de jacaré. E por fim, na Amazônia, a gente tem várias frutas interessantes, como o açaí, a gente tem comidas muito totens de lá, que é o tacacá, as farinhas de mandioca. E uma comida curiosa é uma pipoca feita com a semente da flor da Vitória Régia, que é uma planta enorme que fica sobre os lagos e rios da Amazônia. Bom, agora a gente gostaria de trazer para vocês um pouco da história da construção do direito humano à alimentação adequada e do combate à fome. O direito humano à alimentação adequada é um direito de todas as pessoas e de todos os povos ao acesso físico e econômico de modo regular, permanente e livre, diretamente ou por meio de compras financiadas, a uma alimentação suficiente e adequada, em quantidade e qualidade, conforme as tradições culturais, assegurando a sua realização física e mental para que obtenha uma vida digna. E o que isso tudo quer dizer? Quer dizer que esse direito é uma lei prevista na Constituição, portanto, é uma obrigação do Estado, que todas as pessoas tenham esse direito de forma regular e permanente, não com ações pontuais. Que a alimentação seja na quantidade e na qualidade adequada, nutricionalmente falando mesmo, e que ela não pode ser barganhada ou trocada por outros tipos de políticas públicas. Por exemplo, você não pode dar comida e tirar a moradia, tirar a educação, tirar a saúde. E também ela tem que respeitar a cultura alimentar de cada território. Ou seja, se os indígenas quiserem comer mandioca e açaí, você não pode providenciar macarrões e refrigerantes. I wrote Monocultures of the Mind when I realized two things were happening. There would be rich, diverse forests like the Amazon in Brazil, like our Himalayan forests. Rich in diversity, rich in production, habitat for more species than any other place on earth. And we would be told these are unproductive. Our forests would be converted to eucalyptus for the pulp industry, to pine, which feeds an industrial timber industry. These monocultures are highly impoverished. They're impoverished when measured in life, when measured in diversity. They're impoverished when measured in what they provide to local communities. The same goes for agriculture. The monocultures of soya that are expanding in Latin America are green deserts. They have no diversity. They provide no local needs. They're just put on container ships to torture animals in Europe and America as cattle feed, or be converted into oil to drive cars as biodiesel. This is creating poverty for people, but also poverty in nature. And the blindness that prevents us from seeing the richness of diversity and diversity itself is what I call the monoculture of the mind. It works wonderfully from a position of power. You extinguish life, you extinguish the self-organization of life, you extinguish the self-provisioning of local communities, and you make everything dependent on your power, your control, your ownership. A monoculture of the mind is literally a route to dictatorship over the earth. It is an instrument of power and control. It does not produce more, it controls more. Josué de Castro ele foi um médico, professor, geógrafo, cientista social, um político, escritor e ativista brasileiro do combate à fome. O problema da fome no mundo hoje em dia não é a quantidade produzida, e sim a dificuldade de acesso aos alimentos e a falta de distribuição desses alimentos. É isso que o Josué dizia. E ele dizia para a gente também sobre a diferença entre a fome epidêmica e a fome endêmica. A fome epidêmica é aquela fome que acontece num território quando ele está, por exemplo, em guerra, ou quando esse território sofreu uma catástrofe ambiental e que deixou as pessoas sem comida. Já a fome endêmica é aquela fome permanente, aquela fome estrutural. Então, para o enfrentamento dessa fome endêmica, a gente tem um exemplo incrível aqui no Brasil de um programa político que foi implementado em 2004, que foi o programa Fome Zero. Ele possibilitou a saída do Brasil do mapa da fome e ele foi constituído de uma série de ações políticas intersetoriais que possibilitaram uma transformação real,
seria muito importante acrescentar essas políticas que foram criadas naquela época às políticas de educação alimentar e nutricional que a gente vem falando aqui no nosso curso. Acontece que depois de toda essa construção e da saída do Brasil do mapa da fome em 2014, a gente acabou vivendo um retrocesso imenso com a volta do Brasil a este mapa. A Rede Brasileira de Pesquisa e Soberania e Segurança Alimentar Nutricional, a Rede Pensan, apresentou em 2022 os resultados de um inquérito que eles fizeram no nosso país. Nele, a gente pode ver um aumento de 70% no número de pessoas em insegurança alimentar grave desde 2020. Ao todo, eram 125 milhões de brasileiros nessa condição, 59 milhões em insegurança leve, 31 milhões em insegurança moderada e 33 milhões em insegurança grave, ou seja, em situação de fome. Só que essa dor, ela não é sentida de forma igual pela sociedade. E a Rede Pensan trouxe também dados que mostram muito bem que brasileiras e brasileiros negros sentem com muito mais força do que a população branca essa situação. O período das entrevistas foi do final de 2021 ao início de 2022, época crítica da pandemia. E os números estão aí. 20,6% das famílias que se autodeclaram pretas vivenciaram a fome, contra 17% das declaradas pardas e 10% das declaradas brancas. A gente poderia pensar aqui numa fome epidêmica por conta da pandemia. E sim, é claro que ela ajudou a fomentar essa crise, mas o governo à época, ao invés de ações para diminuir esse problema, só criou condições para que a fome se agravasse, extinguindo o CONSEA, que é o Conselho Nacional de Segurança Alimentar, diminuindo os impostos e liberando milhares de agrotóxicos, estimulando o agronegócio e as monoculturas no nosso país e não dando nenhum tipo de incentivo ou suporte à agricultura familiar. Porém, com a mudança de governo recentemente, o IBGE trouxe boas notícias. A fome no Brasil diminuiu significativamente no ano passado, ou seja, 2023. Os dados mostram que a insegurança alimentar grave diminuiu de 33 milhões para menos de 9 milhões de pessoas entre o início de 2022 e o fim de 2023. Apesar desses avanços, é necessário não se esquecer que quase 21 milhões de pessoas, que é um número que se aproxima à população da região metropolitana de São Paulo, ainda passavam fome no Brasil no período analisado. E que essa fome persiste não pela escassez de alimentos, mas principalmente pela falta de poder aquisitivo dos mais pobres. A gente entende que o enfrentamento à fome, que é um problema que persiste na humanidade desde que o ser humano existe, é um problema de todos nós e que tem que ser enfrentado tanto pelos governos quanto pela população e a sociedade civil organizada. Conhecer exemplos como o do Tiago Vinícius e da Tianice pode ser muito inspirador. Vamos ouvi-los. Imagina a escola sem merendeira. Que seria? O que seria das escolas sem as colchas de retalho? Comida e cultura. Eu sou Tianice, chefe de cozinha do Organicamente Rango. A gente está no Campo Limpo, na zona sul de São Paulo. Sou Tiago Vinícius, sou filho da tia e mãe Nice e estamos aqui no nosso restaurante comunitário, aqui na nossa quebrada. Minha juventude eu passei toda aqui nesse bairro. Era uma quebrada, hoje já para mim já não é mais tanta quebrada, é um bairro. Para mim é maravilhoso porque eu conheço tudo. E ter um restaurante aqui, você não precisa estar se deslocando de ônibus nem de metrô, é tudo muito pertinho da gente. Viver aqui é viver num território rico, né? Um território abundante. Hoje as pessoas que moram aqui podem comer a comida da minha mãe, colar no sarau, ver um maracatu, ir num terreiro, absorver toda a cultura e toda essa mudança, né? De um bairro violento, onde as pessoas minimamente têm acesso ao lazer, à cultura, à educação, à saúde. Eu gosto muito de morar aqui, as minhas raízes estão aqui, minha mãe passou isso pra gente. Hoje eu tenho a minha filha Maria Flor, de 6 anos, e o nosso trabalho é iluminando essas potências que existem aqui no nosso bairro. Eu descobri que na nossa periferia tem vegetariano, entendeu? E vegano também. Então, para ele não atravessar a ponte, eu incluí aqui no meu restaurante. E resolvi também plantar.
Então eu acho que a partir do momento que você planta, você tem um monte de orgânicos, tanto para doar, como para cozinhar, como para vender. Então é muito rápido você ter uma comida orgânica na sua mesa. A gente fica mal feliz, mano, quando a gente tá lá na cozinha, olhando aqui o salão, cheio de famílias, tá ligado? Famílias periféricas, famílias pretas. Aqui a comida e o alimento começa quando a pessoa vê a nossa favela, não só nas páginas policiais, mas nas páginas gastronômicas. Quando ela vê a arte, quando ela vê o desenho, quando ela vê o quadro, é uma forma também dessas pessoas se alimentarem, né? Então isso pra gente é um direito fundamental, né, de acessar uma comida sem veneno, uma comida orgânica na periferia e tirar esse estranhamento, porque a periferia que ensina a cidade a comer bem. Quantos anos a minha mãe atravessou a ponte para cozinhar na casa das pessoas? Quantas tias Nices todos os dias pegam um busão e metrô para poder cozinhar nas casas? Eu já nasci no berço da comida. E isso foi indo de geração para geração. Para mim, cozinhar é um artesanato. Você pega uma cenoura, uma beterraba, uma abobrinha, uma mandioca, quando você coloca tudo na mesa, ela vira uma colcha de retalho. Para mim, a importância da merendeira, ela representa a alma da comunidade escolar, né? Elas muitas vezes não têm a universidade, não têm a faculdade, mas elas têm o doutorado da civilologia da vida. E elas representam, elas são as santas, as Nossas Senhoras das escolas. E as merendeiras fizeram parte da minha história, fizeram parte da economia da minha mãe, porque eu saía de projeto social, ia para a escola, chegava em casa nem jantava, né, mãe? Imagine uma mãe sozinha, com 4 filhos, para fazer esse corpinho aqui, maravilhoso. Foi muita merenda. Então são pessoas gigantescas que têm a sensibilidade de saber que muitos alunos vão lá pela comida e que a comida tem um poder incrível, científico, de fazer aquela pessoa entender o A, o B, o 2, o 3, o mais, o menos. Então a merendeira, ela é a alma da escola. E a força, é a força que rege o mundo. Quando você está mexendo aquela panelona de feijão, você está mexendo o futuro da nossa nação. Elas têm que ter orgulho, tá ligado? Do que elas realizam. É 1000 coxas de retalho por dia. Então que elas tenham muita coragem e continuem com essas coxas de retalho, porque é muito gratificante saber que tem várias merendeiras nas escolas. Toda escola que eu entro, eu sinto o cheiro da minha infância. Então, parabéns para elas. Merendeiras, só nossa gratidão por a gente estar aqui forte, sadio. A comida que vocês deram pra gente quando a gente era criança fez a gente chegar onde a gente chegou hoje, e mostrando para a sociedade que a favela não é carência, que a favela é potência. Então cada prato de comida é um prato de futuro. Então a gente só tem gratidão. A gente sabe que todas as comidas têm uma receita e o tempero é o alho, a cebola e o tempero da fé. Tamo junto. Comida e cultura. Roubei da senhora, hein, mãe?